mais interesse, inclusive coleções que estão nos assistindo e gostariam de fazer parte do projeto, é só entrar nessa página e ver e entrar em contato conosco. Então, nós temos trabalhado já há algum tempo, essa rede ela não é nova, nós começamos a trabalhar em 2006, né, com recurso de CNPq de R$800 mil para a instituição da rede, e de lá para cá nós temos só nos ampliado, praticamente estamos com 100% das coleções biológicas dentro da rede, e agora do NAP, né? Ainda, por incrível que pareça, tivemos no último ano a adição de 7 novas coleções à rede, eu vou nominá-las ali. Então, eu vou passar rapidamente alguns resultados que eu acho que é o mais importante nesse cenário, que é de avaliação e de interesse em se manter um NAP, né? Que eu não tenho dúvidas de que esse NAP é importantíssimo para o estado do Paraná, inclusive porque ele é o que dá base a todos os outros NAPs que estão relacionados à biodiversidade. Inclusive educação, o próprio NAP Águas, nós estávamos conversando ontem, né, sobre a possibilidade de nós trabalharmos juntos. Então, o NAP que dá sustentação a vários NAPs aqui que podem trabalhar em cooperação sem dúvida alguma. Então, já, né, a partir dessa minha fala, eu acho que já disse, né, da contribuição significativa que nós temos contribuído de forma importantíssima na transformação digital. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho disso, né, tentar mostrar. E a questão do desenvolvimento sustentável, e estamos ligados a todos os NAPs que trabalham diretamente com a biodiversidade. Inclusive, eu pus ali as áreas da ciência e tecnologia, que foram definidas pelo Conselho de Ciência e Tecnologia: agricultura, agronegócio, biotecnologia e saúde, sociedade, educação e economia. Nós começamos, então, né, como NAP, então vejam, como NAP, não como rede, né, como rede nós já trabalhamos há 11, 12 anos, nós tivemos início como NAP em maio de 2020 e teremos como término do projeto maio de 2023. E o nome do nosso projeto é Conservação da Biodiversidade e Aplicações Tecnológicas. Nós somos 16 instituições hoje, cada instituição tem um convênio assinado com a Fundação Araucária, e tivemos uma influência negativa em relação à implantação das bolsas por causa da pandemia, né? Então, essa é uma questão que nós estamos ainda resolvendo. Aqui o endereço da página, quem tiver interesse, né, como eu digo, as coleções que ainda, não, porventura, não fazem parte da rede, tiver interesse em ver o que é a rede paranaense e nos contatar, esse é o endereço, taxonline.bio.br. Os principais objetivos são modernizar e adequar a infraestrutura das coleções biológicas, melhorar e ampliar as atividades de rotina interna, identificar e reconhecer todo o material científico que está depositado há décadas nas coleções, informatizar os dados contidos nos acervos, liberando-os via internet, inclusive com fotos digitalizadas, manter backup das informações dos espécimes. Isso aqui a gente pode achar sem importância, mas quando a gente vê, por exemplo, o Museu Nacional pegando fogo e toda a informação que estava lá depositada, inclusive das coleções entomológicas perdida, e a única coisa que se manteve foi o que estava em banco de dados e digitalizado, a gente percebe a grande importância disso, né? Além, né, de você ter base de dados para qualquer tipo de pesquisa, contribuir para planejar, organizar e oferecer cursos, né? Nós temos um sistema de capacitação bastante importante dentro da rede. Contribuir para o conhecimento da biodiversidade neotropical, reconhecendo espécies novas e descrevendo-as. Vocês vão ver aqui, né, o resultado que nós tivemos em 2 anos é impressionante. Manter micro-organismos de interesse clínico industrial, e isso quem vai poder responder por isso é a professora doutora Vânia, que está diretamente ligada a essas questões, né? Bioprospectar micro-organismos e substâncias produzidas por estes que estão nas nossas coleções, e estabelecer um plano de negócios para as coleções do NAP Tax Online, visando a conservação, acesso e comercialização de micro-organismos de interesse biotecnológico. Isso nós estamos também começando, né? Bom, a coordenação geral, então, sou eu como coordenadora geral, tem a doutora Carla Pavanelli da UEM, que nos auxilia, a doutora Vânia Vicente, da UFPR. As instituições, elas são tanto de rede federal quanto estadual, municipal e particulares também. Atualmente são 50 coleções, 12 botânicas, mais 33 zoológicas, mais 5 microbiológicas que aumentaram agora, né, Vânia?
de 16 instituições do Estado do Paraná. As instituições componentes que têm convênio com a Fundação Araucária, então são as formais, né, são as duas Embrapas, a Soja e Floresta, o IDR do Paraná, o Hospital das Clínicas, Museu Botânico Municipal de Curitiba, Museu de História Natural do Capão-Embuia, a PUC, a Federal do Paraná, todas as estaduais, a Tecnológica Federal de Dois Vizinhos, Campo Mourão e Ponta Grossa, e a UNILA. Nós criamos dentro da rede Taxon, dentro da rede paranaense de coleções biológicas, um centro de culturas, de coleções de culturas microbiológicas, que é comandado pela professora doutora Vânia, e ele foi criado dentro da Universidade Federal do Paraná e reúne coleções de culturas das universidades de Maringá, a Tecnológica Federal do Paraná e o Estado da Londrina. E o grande objetivo é, como o senhor disse, justamente economizar em termos de equipamentos e de infraestrutura. Então, nós temos hoje, estamos tentando construir dentro da Universidade Federal do Paraná um centro que possa ser servir para depósito de várias outras instituições que não teriam condições de fazer isso. E isso é uma coisa importantíssima na medida em que várias vezes há trabalhos que não vão para frente por falta de espaço para depósito desses micro-organismos. Então, a gente precisa disso no estado do Paraná. E a ideia é padronizar os protocolos operacionais, né? Então, dentro de cada uma das coleções, ou dentro do CMRP. Aqui estão os coordenadores, nós hoje temos vários coordenadores, né, dentro do próprio ANAP, então cada uma dessas pessoas é responsável por manter os pesquisadores atualizados, nos organizar em termos de necessidades, né? E isso é uma das coisas interessantes que acontece dentro da rede, que é, se por acaso tem alguém precisando de alguma coisa dentro da rede, ele conversa com o restante, e às vezes essa questão, esse problema, ou mesmo essa questão de infraestrutura pode ser solucionado em conjunto, né? Então, isso é bastante importante. Óbvio, não vou ler o nome de todo mundo, porque eu não quero perder nem 1 milhão do nosso NAP. As novas coleções, os meus colegas irão entender. As novas coleções adicionadas à rede de 2021 a 2022 são uma de botânica, 4 microbiológicas e 2 zoológicas, das instituições, a Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Santa Helena, a coleção de micro-organismos de importância biotecnológica e ambiental da UNILA, da UniOeste, mais 2 coleções, da Emater, uma, e mais 2 da UTFPR, inclusive de Francisco Beltrão, que não estava no processo. Aqui, rapidamente, né, até desconfigurou lá, só para mostrar, óbvio, também não vou ler, mas a grande cooperação que nós temos, isso aqui é só na área de botânica, né, com todas as instituições. Uma das coisas interessantes que está acontecendo com a botânica, que nós nunca imaginamos que fosse acontecer, é que nós estamos dando assistência a várias polícias, né, em termos de polícia científica, tem vários ministérios públicos, então a gente está trabalhando do Estado do Paraná, né, o Ministério Público, onde a gente está trabalhando com bastante, não é um projeto somente acadêmico, ele já está servindo a comunidade, né, e eu acho que é isso que a Fundação Araucária pretende, né? De micro-organismos também, todas essas instituições, então, um grande número de instituições internacionais, né? Empresas, tá? Desde a Bayer, né, que pede que a gente forneça material, até, né, as universidades da Flórida, então é uma gama enorme de cooperação. Na zoologia também, né, muita cooperação internacional. E nós temos também trabalhado com a indústria ultimamente, aqui para a Prefiep, né, em questões importantes como o manejo da javali, né, várias coisas que que têm trazido já recurso, né, para o próprio Taxon Online. E aqui eu vou passar para vocês, então, né, fixando na questão dos resultados, a nossa produção em pesquisa e extensão, como eu digo, isso aqui vai servir como uma vitrine. Então, na realidade, o que eu fiz, né, como coordenadora, eu peguei os pontos que eu achei que eram mais importantes, porque não haveria condições de em em 20 minutos eu apresentar todos os resultados. Então, nós fizemos junto com a equipe, né,
um compilado, né, do que a gente achou mais importante. Nós colocamos aqui, então, de 6 de 2020 até agora, né, 22, os resultados. Todas as coleções biológicas, elas têm como um dos objetivos colocar suas informações em banco de dados, então é de exemplar a exemplar, né? Com todos os dados desse exemplar, a gente coloca em banco de dados e disponibiliza open access. Então, o que nós estamos fazendo é colocar toda essa informação, que há muito tempo está dentro das gavetas, dentro dos laboratórios, dentro das geladeiras, dos freezers -80, nós estamos colocando toda essa informação disponível para quem quiser no mundo utilizar. Inclusive, hoje nós fazemos parte do GBIF, que é o Global Biodiversity Information Facility, e temos lá já a Tax Online colocadinha lá nessa plataforma mundial, com os nossos dados disponíveis a quem quiser utilizar. Então, atualmente são 1.200.000 dados disponibilizados Open Access de todas essas coleções só do estado do Paraná, mas o importante é ver que a distribuição não é só de informação do estado do Paraná, as nossas coleções, elas têm informação do mundo inteiro. Né? Quando a gente fala coleções do estado do Paraná, a impressão que dá é que são coleções que têm só da biodiversidade do estado do Paraná. Não, isso aí é uma representação do que nós temos de informação, não é do mundo inteiro, tá? E aqui, para chamar atenção ali, né, eu coloquei embaixo, são dos dados só georreferenciados. Significa que tem muito mais dados ainda que não estão no mapa e provavelmente são de coleções mais antigas que não se utilizava colocar lat-long nas informações, tá? Então, só para vocês terem essa ideia. Como produção científica, em 2 anos e meio, nós tivemos de 40 pesquisadores, 374 artigos em revistas indexadas, 7 livros, 22 capítulos de livro, 3 patentes depositadas, várias teses, dissertações e palestras. Os livros foram em algas, flora, foraminíferos e moluscos, capítulos de livro tratando de insetos praga, biodiversidade de aranhas, biodiversidade da flora, foraminíferos, anelídeos e macroinvertebrados e moluscos, que é o que, Yara, a gente vai poder trabalhar junto nesses macroinvertebrados de água, tá? Esse slide aí, se você quiser repetir, pode repetir, tá? Como assim? Com os resultados. Não, mas eu vou passar agora os resultados um por um, calma lá. Aqui nós tivemos a descrição de... eu até tinha posto, mas ele não está voltando aqui, como é que volta? Não está voltando. É proibido voltar? Então tá. Eu havia listado no slide anterior os livros e os capítulos, livros, trabalhos que são importantes para o conhecimento da biodiversidade do estado do Paraná, mais especificamente, tá? Então, depois a gente vê isso. Bom, isso aqui é impressionante. Em 2 anos e meio, nós escrevemos mais de 200 espécies novas. São 229 espécies novas que não eram conhecidas pela ciência, por esses 40 pesquisadores. 2 espécies de alga, 19 de anelídeos, 14 de assídeas, que é material marinho, né? 10 de bactérias, 56 da flora, 9 de fungos, 104 de espécies e 15 peixes. Aqui, ele não está funcionando. Não é que eu não pude voltar, ele não está funcionando. Ó, desculpa. Presta aqui um pouquinho. Conta aí no relógio. Trava o relógio. Acresce o corta a copa, né? Bárbara, fala você diretamente. E aqui tem um point. Você vai pedindo, porque daí já Aumenta a bateria. Não, vamos ver. Então, aqui são umas ilustrações, né, dos trabalhos que foram publicados, então, em algas, em assídeas, né, na flora, fungos, né, aqui até eu vou falar um pouquinho de uma linhagem nova que está sendo importantíssima, foi descrita pela primeira vez como atacando o sistema nervoso do humano, né, a Vânia também pode falar um pouco sobre isso, de insetos, né, aqui espécies importantes para a agricultura do estado do Paraná, peixes também, né, está tudo desconfigurado. E as patentes depositadas em micro-organismos, né, que também a Vânia, depois se alguém quiser saber mais detalhes, a Vânia pode passar para vocês. Aqui que eu falei para vocês, um novo tipo de virulência, né, descoberta, e essa linhagem ela está depositada aqui na CMRP, no estado do Paraná, e provavelmente vai servir para vários outros estudos, né, ataca o sistema nervoso do ser humano, então isso é importantíssimo.
Aqui, um trabalho que tem uma significação bastante importante, sentimental para mim, né? Meu pai, quando faleceu, ele havia começado esse projeto com a digitalização de diapositivos que o padre Jesus Santiago Moro, que está ali embaixo, havia começado, de tipos de instituições internacionais. Então, foram viagens que ele fez entre os anos de 1969 e 1976. Nós reconstruímos todas as viagens que ele fez, e colocamos, com o auxílio do recurso do NAP, nós digitalizamos 4.645 diapositivos e colocamos nesse banco de dados online. Então, quem tiver interesse em entrar nesse repositório, Renato Contim Marinoni, em homenagem ao meu pai, porque ele havia começado esse projeto, né? Então, nós colocamos ele online nesse ano. Tá lá na página do NAP Tax Online, e sempre chamando atenção para a questão do Open Access, que isso é uma das coisas que nós primamos por, é a ciência aberta, e as informações, elas devem estar disponíveis a quem quiser. Então, só para vocês terem uma ideia, ali tem um slide, né? Tá vendo ali um slidezinho, e ali a foto que foi colocada, tirada em alta resolução, e que, inclusive, dá para aumentar bem, né, no sistema, a gente pode aumentar, as informações todas taxonômicas, então ficou uma coisa muito bonita, vai ser utilizada pelo mundo inteiro, tá? Vai dar visibilidade. Aqui nós estamos já numa parceria com o NAP Educação, nós estamos trabalhando a questão da ciência cidadã, é um projeto de um estudante meu, está fazendo pós-doutorado, e nós estamos trabalhando junto com a equipe do Dr. Rodrigo Reis, para fazer, já começamos, né, já estamos em fase de implantação, é um aplicativo para identificação de insetos a nível de ordem para ser utilizado nas escolas do estado do Paraná. Ele já está em funcionamento, né? Já foi testado pelos professores, nós já fizemos a primeira rodada com o retorno dos professores em termos do que deveria ser melhorado ou não, e provavelmente ainda, acho que no começo do ano ele vai estar online. Então, é um dos protocolos que o NAP Educação está lançando, em conjunto com o NAP Tax Online. Trabalhamos junto com o Programa de Pós-Graduação em Entomologia da Universidade Federal do Paraná. Isso aqui também é interessante, é um dos novos registros. Essa orquídea já havia sido definida praticamente como vulnerável, em processo de extinção, só tinha 3, 4 registros nas coleções do Brasil, e nós conseguimos, o professor Rodrigo Kerstin, do Herbário da PUC, conseguiu, então, coletar pelo menos um bulbo, 2 bulbos desses 6, a espécie está intacta na natureza, para deixar claro aqui que não foi arrancada da natureza, né? Ela está lá, mas agora nós temos representação no Herbário da PUC, e é importantíssimo porque, como eu digo, já é considerada uma planta em extinção. Então, agora a gente sabe onde está, e tem que estar sempre monitorando para ver que permaneça naquele local, né? Então, isso é um dos resultados que nós achamos importantes mostrar. Em termos de capacitação, não, vai dar na tampa. Que ótimo. Em termos de capacitação, aqui nós fizemos ainda nesse ano, de 6 a 8 de abril de 2022, ministrada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e RNP. Nós temos trabalhado junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia na publicação daqueles dados, aqueles 1.200.000 dados que eu mostrei para vocês, eles estão sendo trabalhados junto com o Ministério nessa plataforma do Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira, o CIBBR. E nós, então, fizemos um curso de capacitação, né? Quem ministrou foi o MCTI e a RNP, para ensinar e mostrar aos curadores como fazer de forma adequada, como preparar os dados, né, que estão nas coleções, e colocar em banco de dados e disponibilizar. Então, quem tiver interesse, nós temos o vídeo na página do Tax Online no YouTube. Quem tiver interesse, é só entrar lá e dar uma olhada, que está o curso inteiro lá, foram 3 dias de curso. Aqui, né, o mais recente e o mais fresco, inclusive nós tivemos a participação do Dr. Márcio, nós, né, com o auxílio da professora doutora Vânia,
Tivemos um curso agora da WDCM, o Global Training Course, que foi, o Brasil foi convidado para ser, na realidade o Tax Online foi convidado para ser o grupo a efetivar esse curso de capacitação em Open Science, em coleções biológicas, né? Foi financiado em parte pela Academia de Ciência da China e pela Fundação Araucária, até agradeço, né, por terem nos auxiliado com as passagens e foi realizado agora dia 9 de dezembro de 2022, ó, dia do Jogo do Brasil, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha. Então, foi o mais recente, né, sexta-feira passada, e teve uma audiência bastante importante, inclusive nós estamos já, né, sendo convidados para ir dar o curso em Portugal, tá? Então, bastante importante. O fomento aprovado, e aqui eu quero mostrar para vocês que justamente é um fomento que auxilia, mas que não é o que está, porque nós temos fomento de várias outras instituições também, né? É óbvio que a Fundação Araucária tem sido, nesses 2 anos e meio, essencial para esse aumento da produção que nós tivemos, né? Foram R$ 2.035.200, mas para deixar claro, porque quando a gente vê 2 milhões, a gente acha que é muito recurso, né? Dividido entre 50 coleções em 16 instituições, tá? Em 3 anos. Então, dá uma média de 140 mil para cada coleção em 3 anos. Então, né, a gente precisa rever esse montante. O que a gente mais aplicou foram bolsas, né? E essas bolsas são importantíssimas, principalmente para a manutenção das coleções microbiológicas e para a colocação das informações em sistema Open Access, né? Porque os estudantes, os bolsistas nos auxiliam nisso também, tá? E também para a identificação do material, que é importantíssimo, tá? Aqui eu coloquei só para mostrar, né, depois isso aqui ninguém vai conseguir enxergar nada agora, mas depois a gente passa para a Fundação Araucária, são as bolsas que foram recebidas, o que a gente está recebendo de bolsas e quando elas vão terminar, né, que a gente vai ter que ver se a gente consegue dar continuidade. Quem recebeu, quantas bolsas, o valor que as bolsas foram aplicadas e quando elas terminam, tá? E como planejamento futuro, então, há um mês nós iniciamos o processo de construção de um novo planejamento para a NAP, que nós já começamos, eu já mandei, todas as pessoas já me mandaram todas as suas necessidades e o que vão fazer. Já temos todas as informações necessárias para a apresentação de um projeto de continuidade. Dentre as atividades planejadas para os próximos 3 anos, além da continuidade, porque tem várias ações dentro desse projeto que elas não têm começo, meio e fim. Elas são contínuas, né? Inclusive a colocação da informação em banco de dados. Nós temos milhões de dados a serem colocados, então provavelmente eu não vou ver isso terminar, né? Porque é um trabalho para a vida, né? Mas, então, além dessas atividades de continuidade, de caráter permanente, nós temos a ampliação do NAP para as coleções que entraram recentemente, então elas vão entrar nos nossos sistemas de CBBR, etc. A continuidade na informatização dos dados e metadados e imagens, a definição de um plano de negócios para as coleções microbiológicas, isso é importantíssimo, um sistema de gerenciamento online de todas as coleções, a gente está pensando em fazer alguma coisa como tem a Araucária para as coleções, talvez possa ser dentro do próprio Araucária, a gente pode conversar. A formalização do convênio que nós recebemos, nós estamos já conversando com o Microbial Resource Research Infrastructure, o MIRI, que é aquele, uma rede europeia que está nos convidando para fazer parte da rede europeia, e a consolidação do Banco Genômico de Dados das coleções. Terminamos. Muito obrigada, eu agradeço a todos que vêm nos auxiliar de alguma forma, são muitas pessoas, né? É um NAP que tem um alcance bastante grande, e a Fundação Araucária e as outras instituições de fomento também que têm nos auxiliado bastante, né? E essa visibilidade da Fundação Araucária nos também é importante para conseguir recursos de outras fontes. Né? Então, 2 pequenas observações, né? Acho que o primeiro, a gente já acompanha, né, o Tax Online, né,
com todos, né? Mas nos impressiona sempre o resultado, né? Em termos de produção técnica científica, né? Então, isso para nós favorece muito continuidade, né? Novos planos, todo aquele ciclo, né? Que a gente já explicou de fomento e refomento. Algumas coisas a gente vai ter que trabalhar com um pouquinho mais de profundidade, né? A gente percebe assim no Tax Online um protagonismo do Estado em relação, né? Não diria nem nacional, internacional, né? Essa possibilidade do Paraná se conectar, né, internacionalmente, né? Então isso favorece bastante. Eu acho que o que a gente precisaria é identificar algumas outras ações, não de retorno mais imediato para o Estado, para o território paranaense, né? Então, relações talvez com museus, com as propostas. Ótimo, né? Tá. Mesmo Então, com essas... isso que eu digo, mesmo com a Yara, ontem a gente já estava conversando, né? Em termos de você reconhecer a fauna que é indicadora de qualidade da água, por exemplo, né? Isso é uma coisa bastante uma conexão uma das linhas, com a divulgação científica, trazer mais o que é essa coleção, toda essa informação para uso das ICTs paranaenses, né? Coisas desse tipo. Então, isso tudo a gente vai analisar, vai considerar um novo plano, né? A segunda consideração, que é ontem eu já comentei, né? Não é uma questão específica do Tax Online, é o olhar de negócio, né? Em cima disso tudo, né? Eu não gosto de falar de plano de negócio, eu prefiro falar de plano de difusão da ciência e tecnologia, plano de difusão da inovação. Vocês que são os especialistas, que eu simplesmente coordeno e digo, precisa disso, eu explico o que é e daí alguém tem que me ajudar a fazer. Você está certo. É que a gente, né, como pesquisadores, o nosso papel é levar o conhecimento para a sociedade. Claro. Então, eu acho que é mais um olhar assim, de difusão do conhecimento, difusão da ciência e tecnologia. Nesse sentido, a gente está já praticamente estruturado um NAP que vai ser transversal aos demais, que vai ter esse olhar, sabe, de difusão da inovação, difusão do conhecimento, né? Ele vai poder ajudar justamente, né, como transformar isso num ciclo de captação, num ciclo de fomento, né? Para que justamente tenha até mais autonomia, digamos assim. E vai ser formado essencialmente por escolas de negócio. Né? Então, acho que as escolas de negócio, a gente tem várias escolas, né, de negócio aí no Estado, nas nossas instituições. A ideia é justamente eles fazerem parte desse movimento. Ok? Ótimo. Posso fazer uma observação? Claro. Não sei se posso ficar aqui. Fica aqui, ó, já aparece. Que não está aparecendo lá, não sei. Eu acho que uma observação importante é a questão de rever o montante, né? Eu acho que o Tax Online é o segundo NAP que foi criado depois do Trinacional e que constituiu essa beleza da rede. Né? E nesse sentido, olhe para onde? Para lá? Nesse sentido, há uma provocação, vocês conseguiram uma maturidade de ação em rede. Eu acho que a provocação do rever o montante é ter o cuidado agora da demanda do programa que a FINEP está propondo, e a Fundação Araucária está em diálogo com a FINEP de que seja apresentado uma proposta em rede do Paraná, com os subprojetos de todos os entes envolvidos, para que possamos emplacar o melhor projeto Tax Online junto ao FINEP, com a nossa contrapartida, e o montante que assim está previsto. Pelo que eu estou sabendo, a FINEP vai liberar 80 milhões, né, para as coleções. E, como eu digo, a gente acha que é muito dinheiro, mas na hora que você vai colocar tudo que a gente precisa e todas as necessidades e a quantidade de coleções e tudo isso acaba sendo ínfimo. Então, a gente vai precisar de uma contrapartida da Fundação Araucária. Essa contrapartida, a gente já sinaliza, né? Mas é aquilo, a gente vai pouco a pouco, né, aumentando esse bolo, né? A gente também sabe que nunca vai conseguir atender toda a demanda de fomento. Não, né, eu acho que mas a gente não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente sempre tenha essa continuidade, tente identificar entre todas essas ações quais são as que merecem um pouco mais de atenção, né? E chamar também a empresa. Eu acho que, né, a parte da microbiologia, principalmente para a questão de biotecnologia, aí que está esse plano de negócios, que talvez eu não tenha deixado claro. A intenção é a gente fazer alguma coisa que chame as empresas para investir, né, em termos de bioprospecção, que a gente chama as de coleções, isso. Então, essa semana, se for muito rápido, porque a gente já está bem atrasado, deixa eu só essa questão da difusão a gente vai tratar realmente de forma sistêmica, né?
E essa semana é para isso, para a gente identificar essas necessidades. Aqui, professor Manuel, por favor. Posso falar daqui? Pode. Eu acho que as coleções, é difícil de ver o valor das coleções, mas elas são um repositório no caso das coleções microbiológicas, conheço um pouco melhor, são um repositório do que a gente conhece de biodiversidade. São estruturantes, temos milhares de entradas, mas tem uma ou duas, na verdade, 10 ou 20, que são usadas. E que, se não houver esse repositório, elas seriam perdidas. E o que significam esses 10 ou 20 bactérias, micro-organismos que são usados? Bem, só na agricultura brasileira, na fixação biológica de nitrogênio, nós temos cerca de 4 braquiosómios que são guardadas por essas coleções e que elas são responsáveis por praticamente toda a fertilização nitrogenada no Brasil e que torna a soja brasileira competitiva. Nós estamos falando aí de dezenas de bilhões de dólares, né? Hoje, nossa estimativa é alguma coisa de 15 a 20 bilhões de dólares de economia por ano. Outro exemplo, a Azospirillum brasilensis, que é uma bactéria que começou a ser usada em 2010, foi desenvolvida na UFPR, está guardada na CRMP e está sendo usada hoje em cerca de 10 a 15 milhões de hectares no Brasil. E o que significa isso? Significa de 1 a 5 bilhões de dólares em maior produtividade para o agricultor brasileiro. Quer dizer, se isso não é interação com o setor produtivo, eu não sei o que é. Só que isso fica lá escondido. Mas se essas coleções não existissem, esse tipo de aplicação seria inviável, porque a gente não teria a certeza de que todo ano o micro-organismo é aquele micro-organismo que deve ser aplicado na agricultura. Eu concordo plenamente, professor Manuel. É essa uma das motivações para a gente estar criando esse novo NAP, para trazer à luz esse raciocínio que o senhor está colocando, para justamente, né, mostrar a importância de um investimento. Também o Tax Online ele é estruturante, né? Tem vários outros aí que podem se apoiar. Agora a gente precisa realmente de gente profissional para entender isso tudo e nos ajudar, né? Tá bom, obrigado, Luciane. Eu posso fazer uma consideração muito rápida? 15 segundos. Eu gostaria de... Não, mas é que todo mundo seja condescendente com o tempo, porque daí a gente libera o almoço só que terminar, tá? Todos. Eu gostaria de destacar que o professor Manuel, que está aqui, é curador de 2 coleções importantes que nós temos dentro da CMRP, que é as coleções de plasmídio, e é uma coleção de aspecto inovador, do qual o professor é o responsável, e a coleção de bactérias fixadoras de nitrogênio. E a outra coisa que a gente tem que colocar é manter a estabilidade de profissionais à altura dessas coleções. E aí é fundamental para você manter bolsistas altamente especializados. E aí são bolsas diferenciadas. Como a gente vai colocar uma coleção dessa natureza na mão de um profissional que ainda não esteja capacitado à altura? Então, isso eu espero que todas essas questões sejam trazidas destacar por esse NAP, né? A gente consegue ir até um certo ponto, a gente tem uma legalidade, né, que nos limita em alguns sentidos. A CNDCT é a nossa referência para a Bolsa, então, dentro da CNCT, o que a gente puder fazer, a gente vai trabalhar. Obrigado, professora. Muito obrigado a vocês.